Bom dia, meus irmãos, a paz de Deus a todos. Graças a Deus, hoje é terça-feira, 22 de julho. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja Deus. Eu quero te convidar para meditar comigo na palavra do dia. E o tema de hoje é: com quem você anda? A palavra de Deus para nossa meditação está no livro de Provérbios, capítulo 13, no versículo 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Bendito seja o Senhor. Crescer é o alvo de Deus para a vida de cada um dos seus filhos. E esse crescimento diz respeito ao amadurecimento e desenvolvimento, não de acordo com os padrões desse mundo, mas sim de acordo com os padrões de Deus, a fim de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Aliás, esse deve ser o nosso alvo, o maior alvo da nossa vida, é ser cada dia mais parecido com Jesus. Existe um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas, que te direi quem és. A palavra de Deus também no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes, né, amados? Então nós vimos aqui que Deus quer que nós sejamos pessoas maduras e desenvolvidas espiritualmente. O desejo do nosso Deus é que nós sejamos a cada dia mais parecidas com Jesus. Ser parecida com Jesus é não viver conforme os padrões desse mundo, mas conforme os padrões de Deus, conforme a palavra de Deus. E para sermos parecidas com Cristo, precisamos caminhar com Cristo. E como vamos caminhar com Jesus? Através da palavra, da leitura da palavra ou ouvindo a palavra. Quando nós lemos a palavra, quando nós temos um compromisso de ler a Bíblia e de botar em prática, e nós temos um compromisso de ouvir a palavra de Deus e botar em prática aquilo que nós aprendemos, então nós deixamos de viver conforme os costumes do mundo para viver conforme os padrões de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus têm limite. As coisas de Deus têm regra. As coisas de Deus têm padrões. E é muito diferente dos padrões desse mundo. Bendito seja Deus. E o que muitas vezes para nós, como cristãos, como seres humanos, estamos nessa terra como um tabernáculo de carne, parece ser tão difícil. Muitas vezes parece ser difícil seguir as regras que está na palavra de Deus. Muitas vezes parece ser difícil viver a doutrina que está na palavra de Deus. Eu falo por mim, mas como eu já encontrei dificuldade para ser uma pessoa doutrinada conforme a palavra de Deus, para viver conforme a palavra de Deus. E cada dia eu tenho procurado, pedindo a Deus para me mudar cada dia mais, para viver conforme a palavra de Deus. Não pelo que os outros falam, mas eu estou buscando dentro da palavra, porque Deus deixou a palavra para nós. Procurando também ouvir, não só ouvir, mas botar em prática o que está na palavra de Deus. Mas hoje, esse devocional vem falando com quem você anda. Nós andamos com Cristo, porque quando nós andamos com Cristo, nós vivemos de acordo à vontade de Cristo. Mas aqui fala sobre os cuidados de andar com pessoas que vão nos corromper, né? Essa palavra está dizendo que nós devemos ter cuidado, porque quem anda com sábios será cada vez mais sábio. Então, a palavra de Deus é sábia. Não existe mais sábio que Jesus Cristo, que é o nosso pastor. Se nós caminharmos com Jesus, nós vamos ser sábios. Mas se caminharmos com os tolos, nós vamos acabar nos dando mal e sendo igual a eles, não é? Então aqui tem um ditado no mundo que diz: diga-me com quem andas, que eu digo quem tu és. Então, amados, isso aqui não quer dizer que nós devemos nos isolar das pessoas, não falar com as pessoas e não amar as pessoas. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus
acima de todas as coisas, é amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo não é amar quem nos ama, quem só tem qualidades, até porque não existe ninguém que só tenha qualidades, né? Todo mundo tem defeitos, eu tenho, você tem. Santo é Jesus Cristo. Mas nós não precisamos andar com todo mundo. Nós não precisamos participar de tudo. Nós não precisamos que todo mundo faz parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Nós não precisamos caminhar com todo mundo, né? A palavra de Deus aqui no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, nos exorta, né? Dizendo, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, quantas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, ou quantos estão dentro das igrejas, mas já desviados dos bons costumes, porque se desviou no emprego, né? Às vezes a pessoa vai entrar no emprego, ele entra com uma intenção boa. Eu sou uma serva, sou um servo de Deus, busco muito a Deus, sou uma pessoa, graças a Deus, convertido, liberto. Mas, ao conviver com outras pessoas, e por não saber se posicionar, por deixar as pessoas, as más conversações entrar na sua vida, acaba, ao invés de fazer a diferença, de dar um bom testemunho, acaba se corrompendo também junto com as pessoas. Não é assim? E muitos desses estão corrompidos dentro das igrejas, né? Estão lá dentro, mas estão totalmente corrompidos. A palavra já não é mais pregada como devia ser, né? Às vezes até lideranças mudam a palavra, né? Se a palavra de Deus não está fazendo uma transformação na nossa vida, se a palavra está vindo e ela não está nos transformando, essa palavra não está pregada conforme ela tem que ser pregada. Porque a palavra de Deus, ela transforma vidas. A palavra de Deus, ela converte o nosso coração. A palavra de Deus, ela muda o nosso modo de ser. Irmãos, às vezes a gente faz alguma coisa, né, e a gente fica assim com aquele sentimento. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos condena ali, nos cobra. Às vezes a gente faz, quantas? Porque eu sou falha, eu faço coisas e fico, ai meu Deus, por que eu fiz aquilo? Me perdoa, meu Deus, por que eu fiz aquilo ali? Né? Por quê? Porque a gente vê que não agrada a Deus. Às vezes, irmãos, a gente faz as coisas, a gente sabe que aquilo ali não agrada a Deus. Às vezes nós queremos fazer coisa para agradar pessoas, mas e quanto a Deus? Nós devemos amar as pessoas, ajudar aqueles que precisam de nós, mas nós não precisamos ser iguais, nós não precisamos fazer o que o outro faz, ser como o outro é. Cada pessoa é única, e já que nós somos únicos, vamos escolher ser parecidos com Cristo, não é? Bendito seja Deus. E quando aqui fala que as más companhias corrompem os bons costumes, a gente se vê que hoje as pessoas se corrompem, né? Por conta da academia, por conta do emprego, né? Qualquer coisa, as pessoas estão se corrompendo. Aí, às vezes, eu já ouvi isso, irmã, sabe assim? Às vezes a irmã fala assim, eu vou também entrar na academia. Logicamente, às vezes a pessoa precisa entrar. Eu vou entrar na academia, mas eu não vou mudar, eu não vou vestir aquela roupa colada, eu não vou vestir aquela blusinha, eu não vou estar postando, eu não, vou vestir meu vestidinho por cima da minha calça e vou lá fazer e vou fazer a diferença. Aí quando o corpo começa a moldar, começa a conversar, porque lá tem muitas pessoas, às vezes que não tem nenhuma religião, que não conhece a Cristo, que não está nem aí para as coisas de Deus, que vive de qualquer maneira. E a pessoa, ao invés de dar um bom testemunho, ela começa a se corromper. Ela começa a copiar, ela começa a querer se aparecer. Aí poucos dias ela está postando, mostrando o bumbum, mostrando as pernas, fazendo o biquinho lá na rede social. Não é isso? Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que essa palavra hoje vem nos ensinando? Que nós devemos nos afastar. E às vezes nós precisamos nos afastar de pessoas, até da nossa família. Às vezes nós precisamos nos afastar das más conversações, pode ser com o nosso familiar, pode ser com gente, né, cristão. Quantos cristãos aí que não tinha um momento nem para falar que Jesus é bom, mas só para falar da vida dos outros? Esses cristãos também não fazem parte da nossa vida, porque não agrada a Deus. Então, irmãos, aquilo que não agrada a Deus, eu estou usando alguma coisa que não agrada a Deus, eu tenho que ir tirando da minha vida, não é? Alguém que seja meu amigo, seja meu parente, seja um irmão da igreja,
As conversações deles são más, não agrada, não é uma pessoa boa. Eu vou orar por essa pessoa, eu vou amar, mas não precisa fazer parte da minha vida. Não é assim? E que nós também sejamos bons exemplos, que como eu estou falando que existem muitos cristãos que dão péssimo exemplo, né? Eu posso dar um mau exemplo, você pode dar um mau exemplo. Quando a gente fala, eu não estou aqui para falar de você ou dos outros, falar de mim. Eu posso dar um bom exemplo. Quantas vezes já dei mau exemplo? Falei coisas que tão feias que eu não deveria ter dito, né? Fiz coisas que eu não deveria ter feito. Dei um mau exemplo como cristã. Quantas vezes eu fiz isso? Precisei pedir perdão a Deus, né? Nós precisamos nos corrigir, para que nós não venhamos ser esse mau exemplo, mas que nós venhamos ser imitadores de Cristo e dar bom exemplo no meio da nossa parentela, da nossa vizinhança, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Não, às vezes a gente fala assim, hoje se usa muito isso, principalmente depois de redes sociais. Eu não estou nem com o que os outros acham. A vida é minha. Olha, irmãos, graças a Deus que a minha vida não é minha, né? Eu posso fazer escolhas. As escolhas somos nós que fazemos. Mas a minha vida, ela pertence a Deus. Porque eu só vivo até o dia que Deus determinar. Então, eu não mando na minha vida, né? Então, assim, quando a gente não tem um conhecimento da palavra de Deus, tudo, então é normal você falar assim, eu não tô nem aí porque os outros acham, ou deixam de achar com o que eu faço. Mas, quando nós andamos com Cristo, nós temos que ter cuidado, né? Com o que as pessoas vão ver de nós, né? Como que as pessoas nos veem? Que exemplo nós vamos dar? Não adianta falar, eu não estou nem aí porque os outros acham, né? Porque a gente tem que ter essa preocupação, logicamente que ninguém agrada. Ninguém. Nós não vamos agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Mas precisamos fazer a diferença. Jesus, ele fez a diferença. As pessoas falaram de Jesus, falou, mas ele fez a diferença. Se falou que ele era alguma coisa, mas ele não era. Mas nós não precisamos fazer e ser para dar que falar aos outros e principalmente para entristecer o Espírito Santo de Deus, não é isso? Então nós vamos aqui, nessa reflexão, nos converter mais, nos afastar mais das coisas ruins. Hoje foi tão grandioso eu ler isso aqui, porque aí eu olho para isso aqui e eu falei a Deus, eu preciso mudar muitas coisas. Não só em relação a conversações, pessoas, algumas coisas que eu estava pensando em fazer que pode me corromper, mas em questão também ao que eu uso, ao que eu boto na minha casa, ao que eu trago para dentro da minha casa. Não é isso? Então é para isso a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E que nós venhamos viver de acordo com a palavra de Deus e vamos ser imitadores de Cristo. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia. E se Deus permitir, amanhã estarei de volta.